Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa teoria, olha, bastante ousada. Uma fonte afirma que estamos vivendo uma transferência de riqueza como nunca antes na história. Uma mudança que pode, literalmente, reescrever o nosso futuro financeiro. Bora entender o que isso significa de verdade. Essa é a ideia central que a gente vai desvendar hoje. Segundo a fonte, a maneira como cada pessoa vai navegar por essa mudança gigantesca pode ser a diferença entre prosperar ou ficar lutando para sobreviver. O que está em jogo é altíssimo. Para a gente entender de verdade essa transferência, primeiro precisamos conhecer os personagens principais desse drama econômico. Vamos dar uma olhada nas gerações que estão bem no centro de tudo isso. Hoje, temos 6 gerações convivendo no planeta. Mas para nossa história aqui, 2 são o foco. Os boomers, que nasceram numa época de paz e prosperidade econômica depois da guerra, e os millennials, que cresceram bem na turbulência da transição do mundo analógico para o digital. As experiências deles não poderiam ser mais distintas. E é aqui que o contraste fica gritante. Os boomers basicamente surfaram a onda de um mundo estável em pleno crescimento. Já os millennials, segundo a fonte, herdaram um cenário bem mais complicado, a ponto de serem chamados de a geração economicamente mais prejudicada pelos próprios pais. Ok, agora vamos olhar mais de perto o sistema econômico que, segundo essa análise, deu aos boomers uma vantagem financeira, assim, única. A fonte argumenta que, enquanto os boomers estavam crescendo, os governos começaram a acumular dívidas e a inundar a economia com dinheiro novo. Isso criou o que a fonte chama de uma tempestade perfeita para o acúmulo de riqueza, bem antes dos efeitos colaterais da inflação darem as caras. O ponto de virada, segundo essa análise, foi lá em 1971, quando o dinheiro foi desvinculado do ouro. De repente, o dinheiro virou fiduciário, ou seja, o valor dele não vinha mais de um metal precioso, mas sim da confiança nos políticos. Isso deu aos governos o poder de imprimir dinheiro sem precisar ter um lastro real. E é aqui que o argumento fica bem provocador. A fonte usa uma analogia controversa, comparando o sistema fiduciário a um esquema de pirâmide. A ideia é que os primeiros a entrar no sistema, os boomers, se beneficiaram de todo aquele dinheiro fácil injetado no começo, enquanto as gerações que vieram depois, ficaram com a conta da inflação. E essa citação da fonte resume bem o ponto. A ideia é que ativos como terrenos e imóveis eram mas tão acessíveis que permitiram que muitos boomers construíssem um patrimônio enorme, em parte por estarem na hora certa, no lugar certo. Agora vamos virar a moeda e explorar como essa mesmíssima estrutura econômica, segundo o argumento, acabou criando uma armadilha financeira para a geração millennial. Esse gráfico aqui mostra a disparidade de um jeito que choca. Os dados da fonte indicam que os boomers detêm quase 60 trilhões de dólares em riqueza. Em comparação, os millennials têm menos de 5 trilhões. A fonte chega a chamar os millennials de a geração financeiramente mais fracassada. Pesado, né? A fonte aponta para uma promessa central que foi feita aos millennials, a de que um diploma universitário era a chave, a garantia de sucesso. Afinal, funcionou para muitos dos pais deles, então foi isso que eles ensinaram aos filhos. Só que, segundo essa análise, a promessa virou uma armadilha. Os millennials se tornaram a geração com mais estudo da história, mas também a mais endividada. Com tanto diploma no mercado, o valor da especialização caiu, levando a um subemprego generalizado. E essa citação da fonte resume o sentimento com uma declaração forte, quase um desabafo. O argumento é que a culpa não é da geração em si, mas do sistema econômico que ela herdou. Mas a história não termina nesse tom pessimista, não. De acordo com a fonte, todo esse cenário econômico está prestes a passar por uma mudança sísmica. O ponto central é este. A fonte destaca que 2/3 de toda a riqueza do mundo estão, hoje, nas mãos da geração boomer, uma geração que está envelhecendo. Isso significa que essa fortuna gigantesca está prestes a mudar de mãos. E é aqui que a tese fica fascinante. A fonte sugere que, justamente por terem sido os mais prejudicados pelo sistema atual, os millennials são os mais abertos a alternativas radicais, como o Bitcoin. A mentalidade, segundo a análise, é de que eles têm muito pouco a perder. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Ou melhor, de trilhões de dólares. O que acontece quando a maior parte da riqueza do mundo está programada para ir parar justamente nas mãos da geração que mais abraçou o Bitcoin? Que tipo de futuro econômico isso desenha? A previsão da fonte é bem direta. A herança trilionária dos boomers vai ser, em grande parte, convertida em Bitcoin pelos millennials, que veem nisso uma porta de saída do sistema financeiro tradicional. O resultado disso?
potencialmente um padrão econômico completamente novo. E para fechar o argumento com chave de ouro, a fonte usa essa metáfora poderosa. A escolha que ela apresenta é: ou se fica dentro de um sistema que ela considera em colapso, ou se posiciona do lado de fora, com o detonador na mão, pronto para construir algo novo a partir dos escombros. E com isso, a gente encerra essa análise. A teoria da fonte é, sem dúvida, provocadora. Ela deixa no ar uma pergunta fundamental para a gente refletir. Estamos à beira de uma verdadeira revolução financeira ou estamos simplesmente prestes a ver a história se repetir com um novo elenco de vencedores e perdedores? Só o tempo vai dizer.